Está em Lucas, capítulo 10, verso 38. Lucas 10, 38. Deus fala conosco, tenha misericórdia da minha vida, me ajude, me dê graça, eu te peço, que eu seja nas tuas mãos uma ferramenta nessa manhã e que eu possa contribuir na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, olha, essa história é uma história que nós temos que tomar um certo cuidado. Na minha opinião, um certo cuidado para nós não cometermos alguma injustiça, por exemplo, com a Marta, porque conta a história da Marta e da Maria, conta a história não, uma parte, um dia, um evento na vida da Marta, na vida da Maria. Conta a história, ou uma parte da história, em que em uma ocasião elas receberam Jesus na casa delas. E quando elas recebem Jesus na casa delas, a Maria, de pronto, ela recebe Jesus e ela fica ali com Jesus, ouvindo o que Jesus tem para falar. Mas a Marta, ela estava atarefada. Ela estava fazendo algumas coisas que ela tinha que fazer. Não me pergunte ao certo o que ela estava fazendo, porque eu não sei. Mas ela estava atarefada. E ali ela estava resolvendo. Talvez estivesse com o feijão no fogo, talvez estivesse com o bife no fogo, talvez estivesse com roupa na máquina, talvez estivesse com roupa no tanque para ser esfregado, ser limpo. Eu não sei falar ao certo o que é que estava acontecendo. O que eu sei é que uma estava trabalhando, uma estava nos afazeres da sua rotina diária, enquanto que a outra parou para ouvir Jesus. E quando eu falo do cuidado que nós temos que ter, é porque eu penso na história do Jó. Eu já ouvi muita gente detonar a mulher do Jó. Que a mulher do Jó, ela ficou amaldiçoando, ela ficou praguejando. Hoje em dia, a mulherada, de uma maneira geral, por pouca coisa abandona a casa, abandona a família, abandona o marido, abandona os filhos. A mulherada de hoje em dia, não são poucas, e eu nem quero ficar entrando nessa conversa para não correr o risco de repente falar algo que venha trazer algum prejuízo na vida de alguém. Mas nós temos visto, as pessoas, elas têm desenvolvido relacionamentos a partir da internet. Gente que ela nunca viu, gente que ela nem sabe se é verdade ou se não é verdade. E tem gente trocando a família por ilusão.
Nem vou entrar no mérito que na internet, eu não entendo, não vou dizer nada porque alguma coisa eu entendo, mas eu não sou aquela pessoa voltada para a tecnologia. Então eu não sei os programas, os efeitos, tudo que a turma faz, mas eu sei que a turma faz muita coisa. Ainda ontem eu estava olhando, eu não entrei porque eu não ia saber ficar mexendo e não ia ajudar em nada também. Por isso eu não entrei. Mas tem um aplicativo que você pega a fotografia e você, a partir da fotografia, faz a fotografia se mexer. Você dá vida para a fotografia. Já está aí disponível para quem quiser no aplicativo. Quer dizer, então a minha fala na introdução dessa conversa, eu estou dizendo assim: a mulher do Jó, com toda a dificuldade que ela e o marido passaram, ela permaneceu firme e forte com o Jó. E eu já ouvi, eu nas primeiras vezes que eu até preguei, eu também confesso que eu tinha dado umas cajadadas na mulher do Jó. Mas depois eu fui parando para pensar, eu fui olhando e falei, não, mas não está certo. Porque ela ficou junto. Com toda a dificuldade, ela ficou junto, ela permaneceu junto. No final, a história foi reescrita, Deus deu a eles o dobro do que eles tinham antes. Então eu aprendi a olhar a partir daí os dois lados da moeda. A moeda ela não vem com um lado só. E se nós não tomamos cuidado, a gente acaba muitas vezes ficando com um lado só da moeda. A maioria dos que estão aqui já são tem um pouco mais de 30. Temos 2 ou 3 com menos de 30, talvez 4. Vocês vão lembrar que tinha uma época que saía aquele disquinho, eu não lembro o nome do disco, e aquele disquinho ele tocava uma música de um lado só, que era para fazer o lançamento da música. Então era uma música. Aí você comprava a hora que saía o disco de vinil. Você comprava o disco, pagava R$50, por exemplo, no disco. Tinha 12 músicas, das 12 salvava uma. Aquela música que já tinha saído num disquinho pequenininho, que só tinha uma música. Então eu fui parando e pensando, essa história para mim é uma história que é muito semelhante. Por quê? Nós vamos olhar a Marta e a Maria. Elas duas estão dentro da casa. A Bíblia fala do Lázaro. Não relata se o Lázaro está em casa ou não está em casa. Apenas fala que elas eram as irmãs do Lázaro. E sendo elas irmãs do Lázaro, nós podemos parar e pensar, talvez ele não estivesse na casa, porque se ele tivesse, a Marta era capaz de falar, você só fala para mim, por que você não fala para o Lázaro também? Por que você não chama o Lázaro para vir ouvir também? Só eu? Então a Marta, ela ouve a Maria conversar com Jesus e dizer, olha, o senhor não vai falar nada? O senhor não vai fazer nada? Eu estou aqui, ouvindo o que o senhor tem para falar. Eu estou aqui, aprendendo com o senhor. Eu estou aqui, separei um tempo para ouvir o que o senhor tem para me dizer. Mas, e a Marta? A Marta, o senhor não vai falar nada com a Marta? A Marta ouviu a Maria conversando com Jesus. Viu a Maria conversando com Jesus. E Jesus ele dá uma orientação. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, está inquieta com tanta coisa para fazer. A Maria escolheu a boa parte. A Maria escolheu a boa parte. Quer dizer, uma irmã estava ocupada, a Marta. A outra irmã estava ocupada também, ouvindo Jesus. E nessa nós temos o que? Ali um caso de família a ser resolvido.
temos ali uma situação a ser desenrolada. Dentro dessa mesma casa, dentro desse mesmo contexto familiar, que nós temos uma das maiores histórias registrada no Novo Testamento, que é o milagre da ressurreição do Lázaro. Veja, Marta e Maria eram irmãs do Lázaro. Elas eram irmãs do Lázaro e elas recebem Jesus na casa delas. A história, aqui nesse momento, ela não traz o Lázaro à pauta. Mas em um dado momento, nós sabemos que o Lázaro vem a morrer, e quando o Lázaro morre, elas vão procurar por Jesus. Elas buscam a ajuda em Jesus. E Jesus vem, e Jesus opera o milagre na casa delas. Opera o milagre na vida do Lázaro. E é disso que eu quero conversar com você nessa manhã. É disso que eu quero conversar. Eu falei para você do cuidado da gente não bater nenhuma ou não bater na outra. A gente precisa ficar atento a essas situações para não trazer nenhum tipo de dificuldade. Tem um outro exemplo ainda que eu nem vou entrar e ficar falando, mas é o caso do pródigo, que o irmão mais novo pega tudo e sai, o irmão mais novo fica na casa, o rolo está estabelecido, e o pai em um dado momento fala: você está aqui comigo, sempre esteve comigo, o que é meu é seu, e pronto, você não aproveitou porque você não quis. Bom, não vou entrar nessa conversa, abrir um pouco mais ainda o leque da nossa reflexão. O fato é, primeiro ponto para nós pensarmos, Jesus ele vai até a casa da Marta. Jesus vai até a casa da Maria. Quem foi que recebeu Jesus? Verso 38, olha lá. Quem recebeu Jesus? A Marta. Onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. O fato é que a Marta recebe Jesus em casa. É o primeiro ponto para a gente pensar. A importância de eu receber Jesus na minha casa. A importância de eu receber Jesus na minha vida. A importância de eu receber Jesus na minha família. A importância de eu receber Jesus, de eu dar a Jesus a oportunidade de falar, de agir, de operar. A importância de eu dar a oportunidade a Jesus de transformar a minha história. Porque às vezes nós queremos que a nossa história seja mudada. Às vezes nós queremos que a nossa história seja transformada. Mas nós não nos sujeitamos à palavra dele. Ainda ontem nós estivemos na nossa sala de aula aqui, aprendendo um pouco mais. Coisa que eu quero incentivar você, que fica na sua casa na terça-feira à noite. Sai de casa e vem para dentro do templo para estudar um pouco, para aprender. Nós falamos ontem a respeito disso. Conversamos sobre a importância do aprendizado. A importância de nós darmos a liberdade para o aprendizado na nossa vida. E na hora que nós separamos as celas, nós fomos conversar, foi dada a oportunidade para a pessoa falar. Você tem estudado, você tem aprendido, está lendo algum livro, está lendo a Bíblia, está vindo para a escola bíblica, está vindo para a sexta-feira, após o culto da oração, para aprender um pouco mais sobre oração, está fazendo um discipulado, está em algum curso, está na faculdade, está na escola. A importância do aprendizado: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A importância do conhecimento. O meu povo perece porque não conhece nem a Escritura, nem o poder de Deus. Quando eu abro mão do conhecimento, eu fico escravo da circunstância e da situação. Quando eu abro mão do conhecimento, eu estou preso àquilo que me cerca. A partir do momento em que eu estou procurando aprender, eu começo a receber informações suficientes para que eu possa ser uma pessoa livre em toda e qualquer área da nossa vida.
Aqui o texto fala que Jesus, ele é recebido dentro da casa. E quem recebe ele é a Marta. A Marta recebe Jesus. Ela abre a porta para Jesus. Ela dá a oportunidade para Jesus entrar. Só que o versículo seguinte, o verso 39, ele já apresenta uma situação um pouco alterada, porque diz assim, ó: a Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Uma abriu a porta da casa, mas a outra que ficou assentada ouvindo. Lembra que eu falei com você de tomar o cuidado? E eu, pelo menos, prefiro trilhar esse caminho. Tomar o cuidado de não detonar uma e valorizar a outra, e não valorizar uma e detonar a outra. Eu acho importante, porque Jesus entrou, e se Jesus entrou e a Maria estava tendo a oportunidade de ouvir, é porque a Marta abriu a porta. Você vê que uma abriu a porta para que a outra pudesse ouvir. Isso nós vemos, é muito comum. É muito comum nós vemos pessoas abrindo a porta para Jesus entrar dentro das casas. Aí a pessoa, ela abre a porta. Eu já ouvi mais de uma vez pessoa falando assim: olha, pastor, eu já trouxe, agora o senhor que cuida dele ou que cuida dela. Eu não cuido da minha esposa, eu cuido do meu filho. Cada um tem que aprender a cuidar da sua casa. Por isso que nós estudamos junto a Bíblia. Por isso que nós aprendemos junto, e por isso que essa igreja é uma igreja que trabalha dentro da visão celular, aonde a pessoa, ela não tem na figura do pastor aquela pessoa que vai resolver tudo, que vai orar, vai expulsar o demônio, vai ministrar saúde, vai ministrar prosperidade, vai pagar o boleto, vai pagar a conta bancária, vai fazer o reboco da casa, vai pintar a casa, vai colocar lâmpada. Não! Esse entendimento, esse pensamento centralizado numa única figura, não é um pensamento legal, não é um pensamento saudável. Porque se uma pessoa, essa pessoa acaba tendo qualquer dificuldade, toda a casa desmorona. Jesus falou disso: fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Por quê? Porque a casa, se tiver edificada sobre uma pessoa que não o Senhor, essa casa ela desmorona. É por isso que tem muita família que desmorona, porque a família está em cima do ombro da mulher. O marido, muitas vezes, ele abre mão de fazer o papel dele de marido, de pai, de homem. O contrário também é verdadeiro. Tem muita mulher que abre mão de fazer o papel dela dentro de casa, da mulher sábia que edifica a casa. A família, ela precisa verdadeiramente trabalhar em conjunto. Tem muita casa que não anda, que não avança, que não prospera, porque o jovem, porque o adolescente, porque o filho, que às vezes nem é tão jovem, ele não honra o pai, ele não honra a mãe. A Bíblia não diz: honra o pai, honra a mãe, jovem e adolescente, para que seus dias se prolonguem e você vá bem na terra. A Bíblia diz: filhos, honre o pai, honre a mãe, para que seus dias se prolonguem e o que você fizer seja bem sucedido. É uma promessa que está sobre o filho, que está sobre a filha, independente da idade. E nós vemos muitas pessoas que a vida não anda, a vida não deslancha, é um problema atrás do outro. O que falta? A cultura da honra. O que falta? A cultura da pessoa honrar aquela que verdadeiramente merece a honra, o pai e a mãe. Então o texto do verso 39 mostra o complemento. Uma abriu a porta para Jesus entrar, a outra parou para ouvir Jesus falar. Só que aí nós vemos o quê? Que ali dentro daquela casa havia alguma coisa que estava fora do lugar, havia alguma coisa que precisava ser ajustada.
E o texto mostra para nós com clareza isso. O que é que precisava ser ajustado naquela casa? A prioridade. A prioridade. Quando a prioridade ela não está ajustada, as dificuldades elas vão se amontoando aos montões. Eu sei que é meio redundante, mas as dificuldades elas se amontoam. Quando a prioridade não é Jesus, é certo que nós vamos ter problema. Quando a prioridade não é Jesus, é certo que nós vamos ter dificuldade. Quando a prioridade é Jesus, é certo que as respostas elas vão chegando. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vemos, é muito comum nós vemos pessoas buscarem a Deus no momento da dificuldade financeira. Então a pessoa está com dificuldade financeira, ela procura a Deus. E existem igrejas que são especializadas em ajudar a pessoa na dificuldade financeira. Mas a pessoa, ela muitas vezes ela vai porque ela precisa de uma resposta financeira. Existe aquela pessoa que precisa de uma resposta no corpo, na alma. A pessoa está doente e precisa de uma cura. Então ela busca Jesus naquele momento. E ela recebeu a resposta financeira, e ela recebeu a cura divina. Ela simplesmente abandona Jesus. Ela simplesmente ela deixa Jesus para um segundo, um terceiro ou um quarto plano. É comum, isso é comum. A gente vê isso aí todo dia, toda semana, todo mês, ano a ano. Já faz tempo que a gente está na estrada da fé e vendo pessoas tratando Jesus como uma opção. E Jesus não é opção. Jesus tem que ser na nossa vida prioridade. Prioridade. Primeiro lugar é Jesus. Primeiro lugar é meu compromisso com Deus. Primeiro lugar é estar na casa do Pai. Quarta-feira de manhã não tenho o que fazer, não vou marcar outra agenda. E se eu não puder vir na quarta de manhã, na quarta noite eu estou no templo. Porque isso é uma prioridade na minha vida. Isso foi estabelecido como uma prioridade. E eu não abro mão disso na minha vida. E a pessoa pode dizer, olha, Senhor, está estabelecido. Por que tem gente que não pega um papel como esse? E não faz uma corrente de 3 quartas-feiras? Porque a pessoa ela não tem certeza se a semana que vem ela vai estar no templo ou não. Porque ela não sabe se vai aparecer alguma coisa diferente para ela fazer ou não. Isso se chama prioridade colocada em segundo plano. A prioridade não está em primeiro plano. A prioridade está em segundo plano. Então nós temos o quê? Um Jesus dentro da casa. E nós temos 2 irmãs que dão a devida importância a Jesus. Uma abre a porta para Jesus, enquanto que a outra para ouvir o que Jesus tem para falar. Agora, se para uma a prioridade estava equivocada, no caso da Marta, para outra o que estava desajustado era a questão pessoal. Ela estava ali ouvindo Jesus. Por que ela teve que se preocupar com a irmã dela? A fala é uma fala clara e fácil da gente entender, a não ser que dentro do contexto original tudo seja muito diferente, eu pelo menos não esteja conseguindo identificar. Mas a fala, ela não vai até a irmã dela e diz assim, ó, Marta, Jesus está aqui em casa. Vamos, depois eu te ajudo a fazer isso daí. Vamos ali agora. Vamos ouvir o que Jesus tem para falar. Vamos aprender com Jesus. A hora que ele for embora, eu te ajudo a resolver o que tem para resolver. Mas agora vamos aprender para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família ser edificada. Você está entendendo sim ou não a diferença? Ela vai em Jesus. E ela aponta o dedo. Ela fala, e aquela ali? Aquela ali não vai parar para ouvir não? Aquela ali não tem nada para fazer não? Aquela ali não vai deixar o serviço para vir aqui? Só eu?
Só faltou ela falar isso. Ela recebe o Senhor e eu que tenho que parar para ficar ouvindo o Senhor. Você vê como que haviam questões a serem ajustadas dentro de uma casa? Porque às vezes é assim que a gente se comporta. Às vezes a gente está preocupado em ficar apontando o dedo para o outro. Às vezes a gente está preocupado em ficar achando problema, dificuldade no outro. Mas nós mesmo temos questões a serem resolvidas na nossa vida. A Bíblia adverte falando, olha, está preocupado de tirar o cisco do olho do irmão, mas no seu olho tem uma trave. Um cisco muito maior do que o que está no olho do seu irmão. Com outras palavras, nós precisamos aprender para que a nossa casa, a nossa família, ela viva de uma maneira saudável e abençoada por Deus. Nós precisamos aprender a identificar as questões a serem resolvidas, sejam na nossa vida, sejam na vida do nosso familiar, e trabalharmos em conjunto para que haja melhora. Por isso eu comecei a conversa falando, é perigoso tomar um partido. Uma queria ouvir, a irmã crente da casa era Maria, a Marta não era crente, era carnal, era bifão, ela era qualquer coisa, menos crente. E eu acho perigoso a gente ir por esse caminho. Eu penso que nós temos que olhar e identificar, enquanto que uma está representando para nós a importância do trabalho, e o trabalho tem que ser feito no dia a dia, e a Marta representa o trabalho. Não dá para nós abrirmos mão do trabalho, deixarmos as coisas nossas do dia a dia, porque a Marta, ela representa toda a tarefa que nós temos para fazer no dia a dia. Está chegando o carnê de IPTU. Já chegou o carnê de IPTU na sua casa? Chegou já ou ainda não? Já está chegando. Se prepara, porque vem daquele jeito. Está tudo bem, faz parte. Nós não temos muito o que fazer, é pagar. É só pagar. Então, vem o carnê do IPTU. Vamos fazer o papel da Marta. Vamos pagar o IPTU. Daqui a pouco vem outras papeladas para a gente ir fazendo os acertos. Vamos resolver os acertos. O que é do dia a dia tem que fazer o acerto. Tem o boleto do aluguel para pagar? Vamos pagar o aluguel. Vamos trabalhar para pagar o aluguel. Vamos trabalhar para pagar a conta da luz, a conta da água. Tem que fazer a compra do mês, vamos fazer a compra do mês. Dentro do possível, vamos embora, vamos resolver. Vamos fazer o que a Marta estava fazendo, a lição do dia a dia de uma casa. Mas nós não podemos deixar de observar o outro lado da moeda, que é o aprendizado da palavra de Deus. Enquanto que uma estava resolvendo as questões, ensinando para nós, as questões do dia a dia têm que ser resolvidas, a outra estava ensinando o quê? Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Eu não posso ficar voltado, eu não posso ficar parado, eu não posso ficar bitolado em resolver as coisas do dia a dia daqui da terra e ignorar as coisas que são do céu. Em contrapartida, eu também não posso querer ficar só resolvendo questões que são do céu e largar aquilo que é daqui da terra parado. Porque nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que ir resolvendo as questões daqui. Quer dizer, isso ensina para nós que o fruto do Espírito, ele nunca esteve tão em alta quanto ele deve estar nesses dias. Deve existir na vida de qualquer crente um equilíbrio. Isso se chama domínio próprio, equilíbrio, a temperança. O crente ele tem que saber equilibrar as coisas. Aqui dentro dessa casa, a impressão que nós temos à primeira vista é que alguma coisa estava desequilibrada. Uma era melhor que a outra? Não, na minha opinião, não. Você até pode pensar diferente, mas na minha opinião, uma não era melhor do que a outra. Na minha opinião, está sendo evidenciado aquilo que dentro da casa verdadeiramente estava acontecendo. Enquanto que uma dava ênfase ao que é espiritual, a outra estava dando ênfase ao que é do dia a dia daqui da terra.
Dentro daquela, essa casa aqui, ela mostra exatamente como acontece no dia a dia em muitas casas. Eu não vou falar em todas as casas, porque eu não posso generalizar, mas a maioria das casas é assim. Uma casa pende para um lado, a outra casa pende para o outro. Uma casa só quer saber de uma situação, a outra casa só quer saber de outra situação. É a mesma coisa a igreja. A igreja, ou ela não pode pender só para um lado, ela não pode pender só para o outro. A igreja, ela tem que ter equilíbrio. O equilíbrio é importante, ele é necessário. É necessário. É a mesma coisa, você vai para a cozinha. Na cozinha, você não pode comer só arroz. Tem que comer um feijão de vez em quando. Um arroz com feijão, melhor ainda. Um bife, se der para comer bife, glória a Deus. Come devagar para não acabar logo, né? Porque só Deus sabe quando que vai ter outro bife daí. Vai devagar lá no bife. O Luiz vai comendo devagarzinho. A gente fica até irritado de ver ele comer. Porque ele come, aí ele pega um grão de arroz, aí ele põe na boca, aí ele pensa, ele olha, ele pega outro grão, tá a colher, tá a garfo, tá tudo lá, ele pega um grão, daí ele pega um pedacinho da carne, um pedacinho do ovo. Ele gosta de arroz com ovo. Ele não come feijão, ele gosta de arroz com ovo. Deixa ele saber que o ovo vai subir. Falar para ele, você pode rever aí, porque vai subir o ovo, viu? Vai comer menos ovo agora também. Não, é ir devagar, é o equilíbrio, tá? Então, respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Numa primeira vista, nós fazendo essa leitura, nós podemos pensar: Jesus chamou a atenção da Marta, ele ficou bravo com a Marta. Mas o jeito de nós falarmos, ele pode denotar determinadas formas. Marta, Marta, você está preocupada, está inquieta com muitas coisas. Todavia, uma é necessária. E eu imagino que ele estivesse fazendo desse jeito, procurando chamar a atenção dela, dizendo assim: Marta, você precisa rever alguma coisa aí. Você precisa equilibrar alguma coisa aí na sua história. Você precisa fazer um equilíbrio, equilibrar o que é da terra com aquilo que é do céu. Eu não estou dizendo que o que é do céu não é mais importante. É mais importante, porque o que é da terra, a traça corrói, o ferrugem consome, e é passageiro e fica para trás. Mas enquanto nós estamos aqui, nós não podemos abrir mão de cuidar daquilo que está conosco no dia a dia. Você não pode abrir mão de cuidar da sua casa, alvenaria. Do mesmo jeito que você não pode abrir mão de cuidar da sua casa, templo do Espírito. Você não pode abrir mão: eu não vou me cuidar, eu não quero nem saber. Não, nós temos que ter um equilíbrio. Então, se eu puder fazer um resumo da conversa nessa manhã, eu diria com você assim, eu proponho pensar: Jesus está nessa casa, e a lição que é deixada para nós pensarmos hoje, pode ser que amanhã você ouça a mesma mensagem e a lição seja passada por um outro caminho. Hoje, a inspiração que Deus me dá para todos nós pensarmos: Jesus está ensinando sobre a importância do equilíbrio, de nós sermos pessoas equilibradas naquilo tudo que nós fazemos. Pessoas equilibradas, nem muito sal, nem pouco sal. O necessário já vai ajudar bastante. Todavia, uma é necessária. A Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Por que ela escolheu a boa parte? Porque naquele momento Jesus estava naquela casa ensinando. A hora que a palavra está sendo ensinada, nós temos que parar para ouvir. Falei ontem e comecei a conversa dizendo: ontem nós falamos da importância das escolas na nossa vida. E a pessoa muitas vezes não quer saber de aprender, a pessoa muitas vezes não quer saber de ter informação. A necessidade, a importância do aprendizado e da informação. Jesus está na casa. E se Jesus está na casa, nós temos que fazer o que então? Nós temos que aprender a parar para ouvir o que ele tem para ensinar. E a hora que Jesus pegar e foi embora, porque literalmente ele saiu da casa, ele seguiu a viagem dele. Literalmente.
Aí vamos resolver o que tem para ser resolvido no dia a dia. Agora é hora de nós pararmos para ouvir. Nossa, pastor, parece que você está falando, parece que você está sabendo. Eu cheguei aqui e da hora que eu cheguei, eu não parei de ficar pensando lá na minha casa, lá no meu problema, lá na minha questão, lá no que eu tenho que resolver depois que eu sair daqui. Vai adiantar o quê? Você ficar pensando no que tem que resolver depois. Esquece o que tem para resolver depois e aproveita o que está sendo entregue para você agora. Esquece. É aquela história que a gente fala, muitas vezes você fala, aí, o pastor é chato, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Hora do culto é hora do culto. Só se a pessoa toma remédio para ir no banheiro. Aí é uma outra história. A pessoa toma remédio, não tem o que fazer. Vai fazer xixi aí na cadeira? Não pode, né? Pelo amor de Deus, só faltava essa. Toma o remédio, preciso ir cada meia hora, 15 minutos, tá tudo. É uma outra história. É uma outra história. Não toma remédio. É que de vez em quando dá uma vontade. Não, se dá para segurar, segura aí 40 minutos, 1 hora. Aí, 1 hora de culto, já vamos dar a bênção apostólica. Vou tomar uma água. Será que não dá para esperar 40 minutos para tomar uma água? E às vezes a pessoa, ela levanta, ela vai, ela volta, ela levanta, ela vai, ela volta. Fala, meu Deus, deu uma tremida no celular, a pessoa vai dar uma olhada. Fulano mandou mensagem. Eu estava esperando mesmo fulano mandar mensagem. Espera aí que eu estou aqui no culto, daqui a pouco eu respondo, mas não é nem para atender. A hora que a gente está aqui ouvindo a palavra, a gente tem que estar desligado, esquecer de tudo, esquecer do que ficou lá fora. Eu penso que é por esse caminho que a coisa tem que ir. Quando eu falei esses dias, né, da pessoa, ela vai estar no tempo dela com Deus, ela vai fazer, falei semana passada, que foi na escola também, que você não veio. Falei na escola, tempo a sós com Deus. A pessoa vai ter o tempo a sós dela com Deus, celular ligado, televisão ligada, tocou o celular, mandou mensagem, ela para de orar para ver o que chegou de notificação. Apareceu uma notícia na TV, ela para ver o que está falando na TV. Esse tempo é um tempo que não pode ser desse jeito. O tempo a sós é o tempo que nós vamos esquecer de tudo, abandonar tudo, entrar lá no nosso quarto secreto e falar com Deus. É disso que Jesus está falando. Ele está falando de priorizar a vida, o relacionamento, priorizar o tempo com Ele, melhorar o tempo com Ele, ter um tempo de qualidade com Ele. É disso que Ele está ensinando. Na minha opinião, essa história da Marta e da Maria, ela vai por esse caminho. Quem que era melhor? Nenhuma das duas era melhor. As duas eram joia. Uma abriu a porta para Jesus entrar, a outra parou para ouvir Jesus falar. O que precisava era fazer um equilíbrio. Uma parar de se preocupar de cuidar da vida da outra, e a outra parar de querer cuidar o que não era hora de cuidar, e parar para ouvir o que Jesus tinha para falar. As duas tinham coisa para ajustar. Agora veja, uma representa aprendizado, outra representa o trabalho, e quando tem trabalho, aprendizado e Jesus na casa, qual é o resultado? O resultado não está escrito aqui nessa lição, mas o resultado está registrado em João capítulo 11, quando Lázaro morre, Jesus vai e ressuscita. Trabalho aliado ao aprendizado, mais a presença de Jesus, é igual ao resultado do milagre na casa. Se eu quero milagre na minha casa, eu preciso pensar, pelo menos pensar. Opa, pera lá, o pastor está falando, eu não estou fazendo a minha lição de casa, o beabá, o basicão. Então começa a fazer o beabá, o basicão, faz a sua parte. Seja no aprendizado da palavra, seja nas tarefas do dia a dia. E não deixa Jesus faltar, sempre com a presença de Jesus. E eu finalizo dizendo, o milagre, ele vai acontecer. Fica em pé, por favor. Eu quero orar com você.
Se alguma coisa estiver fora do lugar, você que vai falar com Deus. Eu não vou falar da sua vida, eu não vou querer cuidar da sua vida, você sabe melhor do que eu o que é que tem que ser ajustado. O que nós sabemos é, as pessoas têm tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. As pessoas têm tempo para qualquer compromisso, até compromisso de última hora ela tem tempo, mas o tempo dela para Deus é sempre um tempo, eu vou ver se vai dar, eu não sei, eu preciso ver. É aquela mesma história, a gente já sabe como que funciona. Então converse com Deus, fala assim, Deus, eu estou dando ao Senhor o meu melhor tempo, mas eu quero melhorar a qualidade do meu tempo com o Senhor. Deus, eu estou dando ao Senhor um bom tempo, eu estou dando ao Senhor a devida importância, o devido valor, mas eu estou deixando algumas coisas básicas para trás, estou deixando de fazer algumas coisas importantes na minha vida, e eu preciso equilibrar essas questões. Converse com Deus, é você e Deus vai te responder. E em nome de Jesus, onde tiver havendo necessidade de resposta com milagre, eu quero declarar pelo poder que há no nome de Jesus, vai ter milagre em nome de Jesus. Senhor, eu oro com esse irmão, oro com essa irmã que está aqui dentro do templo, oro com aqueles que estão conosco através da transmissão. Eu sei como que o inimigo trabalha na nossa vida, e eu me incluo nisso, que eu não estou aqui como melhor do que ninguém, muito pelo contrário, eu estou aqui como que tem uma responsabilidade maior do que a de todos, porque eu estou com a responsabilidade de ensinar. Logo, se eu quero ensinar, eu tenho que ser o exemplo da fé. Eu tenho consciência disso, e eu peço que o Senhor me ajude, Deus, a priorizar o Senhor da melhor forma possível, e que eu não deixe de lado aquilo que tem que ser feito no dia a dia. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, nos ajuda, Deus, para que haja um equilíbrio na nossa vida, para que sejamos pessoas equilibradas em tudo aquilo que nós fizermos. Eu oro, eu peço a tua bênção. Eu não sei qual é a realidade e a necessidade desse irmão, dessa irmã, mas o que eu sei é que o Senhor é um Deus que opera milagres, que onde há a necessidade de um milagre, o Senhor esteja agindo, o Senhor esteja operando, o céu esteja sendo aberto, os anjos estejam sendo liberados, as forças das trevas estejam sendo amarradas, dissipadas, todo mal, tudo que não é do Senhor, tudo que não provém de ti, seja agora neutralizado. Meu irmão, minha irmã, sejam pelo Senhor abençoados, é o desejo do meu coração. Eu quero, Deus, ouvir respostas, pessoas me procurar dizendo, pastor, minha vida estava desequilibrada, mas a partir daquele dia eu procurei equilibrar a minha vida, equilibrar a parte importante e necessária para com Deus, mas equilibrar também nos afazeres do dia a dia, não pender nem demais para um lado, nem demais para o outro. Eu oro e abençoo, e você recebe a palavra e a oração dizendo amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Apenas reforçar uma coisa importante. Aliás, uma não, duas. Eu vinha falando que nossa atividade da melhor idade ia ser nesse sábado. Não é nesse sábado, é 22 de março.